Meus queridos, louvado seja o nome do Senhor para sempre. Amém? Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículos 14, 15, 16 e 17. Queremos avisar aqueles que estão nos assistindo que tem 2 números de WhatsApp. Um é para pedido de oração e o outro para as pessoas que estão entregando as vidas a Cristo, para que nós possamos mencionar os vossos nomes e, enfim, estarmos orando por aqueles que estão entregando as suas vidas a Jesus. Meus amados, Jaqueline, que é responsável pelo Caleim, e a irmã Rosiane, que de bom grado sempre estão conosco na transmissão de Libras, para que o nome do Senhor seja glorificado. Deus abençoe poderosamente em nome de Jesus. Epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículos 14, 15 e 16. Agradecer também aos cantores que vieram louvar a Deus, o nosso querido irmão Dário, aqui da sede, nosso querido irmão Luciano, da De Peixoto, e nosso querido já conhecido cantor Valdério, que sempre está conosco, louvando o nome do Senhor, participando, ajudando-nos a fazer a obra do Senhor. Queremos pedir oração também pelo presbítero João. João é aquele presbítero que sempre está conosco, louvando a Deus com o seu violão, tão inspirado por Deus. Orar por ele, pela família, para que Deus possa visitá-lo em nome de Jesus. Amém, irmãos? Romanos, capítulo 1, versículo 14 a 17. O apóstolo Paulo escreve aos Romanos da seguinte maneira: Eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. E assim, quando está em mim, estou pronto para também vos anunciar o evangelho a vós que estáis em Roma, porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Você que está na sua casa, os poucos que estão, possam dizer amém em nome de Jesus. Meus amados, a epístola de Paulo aos Romanos, segundo o teólogo escocês John Murray, ele diz que Paulo ele vai subir aos mais altos montes para que possa, numa linguagem simbólica, para que possa enxergar o evangelho da regeneração, a obra de Cristo. O plano da salvação, irmão, está posto desde a fundação do mundo. Salvação, João diz que o Cordeiro de Deus, o nosso Jesus Cristo, o sacrifício expiatório, o sacrifício vicário, ele já foi efetuado desde a fundação do mundo. Nós sabemos, irmãos, quando Deus criou o primeiro homem, nosso primeiro pai, Adão, Deus colocou Adão no Éden, Deus proporcionou a Adão ricas bênçãos, tudo quanto alguém poderia ter, obter, para ser uma pessoa muito feliz,
Deus proporcionou a Adão no Éden. Deus criou todas as coisas, criou os céus, a terra, os animais selváticos, criou as aves, os peixes, e Deus coloca à disposição desse homem. Deus não só cria o homem para trabalhar, para lavrar, mas Deus, Ele vai criar uma adjutora para este homem, uma mulher, para que essa mulher possa estar ao lado do seu marido, para suprir as suas necessidades, para estar do seu lado como adjutora, como a varoa que Deus criou para estar do lado deste homem. Então Deus é bom, irmãos, Deus, Ele é amoroso, Deus é compassivo, Deus se preocupa com este homem. Deus não somente cria o homem, mas Ele mantém este homem. Ele cria as condições necessárias para que este homem possa viver de uma maneira digna diante de Deus. Então o homem, ele foi privilegiado, nosso primeiro pai Adão, de poder usufruir das benesses de Deus lá no Éden. Porque Deus tem plano, Deus não tinha, Deus tem planos favoráveis a respeito deste homem. E Deus dá o direito do homem nomear todos os animais, e todos os animais que Adão chamou pelo seu nome que nomeou, assim foi chamado. Então o homem vivia numa dispensação de inocência com Deus, de uma comunhão íntima com Deus. Todos os dias Deus descia na viração do dia para falar com este homem. E o homem, eu creio que sentiu gozo da presença, do hálito de Deus, poder estar próximo a Deus, a este homem, saber que estava em contato com o seu Criador, saber que todas as coisas que foram criadas para a gerência deste homem, segundo a boa vontade de Deus, a disposição de Deus, o amor de Deus, o carinho de Deus com o homem. E Deus faz apenas uma restrição a este homem, que este homem pudesse comer de todas as árvores que existissem, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas o homem prevarica contra Deus, o homem declina contra Deus. Este homem deixa as benesses de Deus e prefere escolher aquilo que é contrário à vontade de Deus. O que acontece conosco? Nós pregamos a palavra, nós cantamos a palavra, as pessoas distribuem folhetos, as pessoas evangelizam, as pessoas ministram a palavra de Deus, as pessoas se debruçam na Bíblia para trazer a revelação de Deus, através da revelação do Espírito Santo, a fim de que pessoas caídas, de que pessoas que estão distanciadas de Deus, essas pessoas possam enxergar a verdade do Evangelho, e o Evangelho ele vai revelar a vida de Cristo, a obra expiatória de Cristo, ele vai revelar a cruz do Calvário, que foi pago pelos nossos pecados, em que um santo morre pelos pecadores, para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. E nós sempre estamos cantando, pregando a palavra do Senhor, para que pessoas que estão fadadas ao inferno, porque desconhecem a Deus, que não se voltam para Deus, essas pessoas possam enxergar a verdadeira salvação, e assim como nós sentimos o gozo da nossa salvação, sentimos a paz que este mundo não dá, que está dentro, que ninguém pode arrancar, assim como Paulo escreve aos Romanos no capítulo 8, que nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nem o presente, nem o porvir, nem a espada, nem a profundidade, nem as hostes infernais, nem a nudez, nada vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor.
Este homem peca contra Deus, prevaricou contra Deus. E Adão torna-se o cabeça federal da raça humana, que caiu, que pecou, que declinou. E a sua queda, toda a raça humana está potencialmente ligado a ele. E o homem, a partir da queda, ele declinou-se diante de Deus. O que a teologia chama de amartó, na doutrina do pecado, o homem afasta-se da presença de Deus. E este afastamento traz a negritude do pecado, que mancha a personalidade espiritual deste homem. O poneros, a marca que ficou, que manchou a imagem de Deus neste homem. E não adianta querer se excluir disso. Em Romanos capítulo 3, versículo 23, diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas Deus é bom, Deus é misericordioso, compassivo e amoroso. O plano de Deus não falhou. A queda não pegou Deus de surpresa. Deus tem um plano infalível, inamovível, para resgatar este homem que declinou, que pecou, que distanciou-se de Deus. O plano eterno de Deus, ele é vivo e eficaz e traz salvação para todo aquele que nele crê. Glórias a Jesus. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Aí Paulo, para dar ênfase, para trazer à baila o propósito, o plano de Deus neste homem, Paulo escreve nessa mesma epístola de Romanos, no capítulo 5, versículo 8, Paulo, de uma maneira enfática e com muita ousadia, diz o seguinte: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Louvado seja o nome do eterno Deus nesta noite. Oh, que tão grande salvação que nos alcançou a despeito da queda, do pecado, da prevaricação. Mas Deus nos ama e Ele prova e deu seu único Filho unigênito para todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Glórias a Jesus. Então, irmãos, Romanos não é somente uma epístola. Romanos é um tratado teológico em que o apóstolo Paulo, o bandeirante do Novo Testamento, um homem
que em Atos, no capítulo 9, a caminho de Damasco, com cartas de autoridades judaicas, ele sai em busca dos cristãos. E ele sai no intuito de trazê-los, custe o que custar. Ele sai imbuído de um espírito, de uma raiva destes cristãos, e ele está pronto a trazê-los manietados, homens, mulheres e crianças, custe o que custar. Mas Paulo não sabia que naquele dia seria o dia do encontro com o Senhor Jesus Cristo. Aquele que viveu, morreu, ressuscitou e está sentado à destra do Todo-Poderoso. E um dia ele vai voltar para julgar os vivos e os mortos. Louvado seja Deus nesta noite. Que depois ele vai trazer novamente na fortaleza de Antônia, nas escadarias. Ele vai trazer esse grande encontro e depois ele vai testemunhar perante Agripa o grande encontro que ele teve com o Senhor Jesus Cristo. Ele viu como o esplendor do sol quando sai na sua maior força. Um Jesus que vai em busca do pecador. Um Jesus que tem interesse em resgatar a alma do mais vil pecador. Meu amado irmão, minha irmã, você que nos escuta, ou você que ainda não conhece a Cristo como verdadeiro Salvador, Cristo, Ele deseja salvar a tua vida com muita pressa. Ele deseja entrar na tua vida para transformar a tua vida, para que você seja uma nova criatura. E que você sinta o gozo desta salvação. Um gozo que suplanta todas as coisas. Quando eu era crente lá em Cruz das Almas, quando eu vivia congregando em Cruz das Almas, aonde eu nasci na fé, nós saímos a visitar os enfermos. E tinha a querida irmã Alcina, que já dorme com o Senhor. A irmã Alcina foi acometida de uma enfermidade que quebrava-lhe os ossos. Ela ficou numa cadeira de roda, sem poder andar. A irmã Alcina era uma crente pia no Senhor, uma mulher que trazia uma aparência de uma santidade angelical na sua face. E quando a primeira vez que eu fui visitar a irmã Alcina, eu fui com um diácono, o presbítero da igreja, e aí eu levei um texto ao Salmo 23 e eu disse: quando eu chegar lá, eu vou falar isso para a irmã Alcina e ela vai se alegrar. Oh, irmão, lê de engano, foi ao contrário. Quando nós chegamos na sua casa, nós recebemos a paz do Senhor. Aquele rosto daquela mulher numa cadeira de roda parecia um rosto angelical, e ela começou a falar em mistério, e ela disse: a minha esperança é que quando o meu amado Jesus vier me buscar, me resgatar deste corpo que adoeceu, que enfermou, mas quando a trombeta do Senhor soar, este corpo velho, cansado, vai ser transformado, e eu vou ver meu Senhor face a face. Eu quero abraçá-lo, eu quero estar com Ele. O nome do Senhor seja nesta noite glorificado. Glórias a Jesus. Oh, aleluia. Então, Romanos, irmãos, é um tratado teológico. E o que Paulo vai tratar na Epístola aos Romanos? Paulo, irmãos, ele vai sistematizar tudo aquilo que os evangelhos falaram. Paulo vai falar das grandes doutrinas.
da doutrina da justificação. A doutrina que vai falar da justificação do pecador. Nós merecíamos a condenação eterna, mas Cristo Jesus, pelo seu sacrifício expiatório, na cruz do Calvário, Ele nos declara justo. Nós deveríamos pagar o preço, mas Ele toma sobre Ele o preço. E hoje nós temos a ousadia de estarmos na sua presença. Que privilégio nesta noite ouvirmos louvores a Deus. É nós ouvirmos a exposição da palavra de Deus. Por quê? Porque um justo nos justificou. E nós estamos aqui nesta noite louvando o nome daquele que vive e que reina para todos sempre. Glória a Jesus. Ele fala da regeneração. Ele fala da santificação. Ele fala da justiça de Deus, da graça, da transformação que nós temos mediante o trabalhar do Espírito Santo em nossas vidas. E olha, irmãos, que algumas coisas que o apóstolo Paulo ele escreve nas suas epístolas, Deus deu tanta revelação a este homem, Deus possibilita a este homem enxergar coisas que estavam escondidas, tesouros escondidos. Tanto que Pedro, quando escreve a sua segunda epístola, no capítulo 3, versículo 16, Pedro diz o seguinte, falando disto de quê? Do que eu falei e muito mais, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem igualmente a outras escrituras para a sua própria condenação. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, que vive e que reina para sempre. F.F. Bruce, irmãos, ele chama a Epístola aos Romanos do Evangelho segundo Paulo. O teólogo Francis Schaeffer, ele falou que esta epístola aos Romanos era uma epístola estudada nas universidades de direito norte-americanas. Para quê? A fim de ensinar aos estudantes de direito a arte de tecer uma boa argumentação. Então, Romanos extrapola o que nós podemos ou possamos imaginar. Meus irmãos, esta epístola, ela trouxe transformação a grandes vultos da história da teologia. Agostinho de Hipona, que teve uma vida pregressa terrível, a sua mãe, Mônica, passou 40 anos intercedendo para a conversão dele. Um homem que viveu uma vida dissoluta nas prostituições e bebedices. Conta-nos a história que um dia ele está na casa de um amigo chamado Alípio,
e ele ouve uma criança cantando. E ela cantava: tole leite, pega e lê, pega e lê. E o manuscrito que o seu amigo estava é esse, Romanos capítulo 13, versículo 13 e 14. O texto que vai mudar a vida de Agostinho de Hipona. E o texto bíblico diz: andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas, inveja. Versículo 14: mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Esta palavra é como um martelo que esmiuça a penha. Quem ouve, quem entende, quem compreende, aqueles que o Espírito Santo trabalha, a vida é transformada e o nome de Jesus Cristo é glorificado nas nossas vidas. Glórias a Jesus. Esta epístola, irmãos, ela vai trazer ao longo da história transformações na vida de muitos expoentes. O próprio Martinho Lutero, ele passou quase um ano na exposição na Universidade de Wittenberg, trazendo a exposição da carta aos Romanos. Nós sabemos que ele, lendo Romanos capítulo 1, versículo 17, um versículo que trouxe um trabalhar na sua vida, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá da fé. John Knox disse o seguinte: enquanto o justo tiver fé, ele viverá. Meu amado irmão, nesta noite tenha fé em Jesus Cristo, o nosso amado Salvador. A pandemia existe, o mal existe, mas tenha fé, segurança em Jesus Cristo. Viva pela fé e acredite no poder de Deus. Glórias a Jesus. – 221 anos depois, em 24 de maio de 1738, em Londres, uma reunião dos irmãos Morávios, e naquela reunião, naquele dia, está John Wesley, que, ouvindo o prefácio de Romanos de Lutero, depois de 221 anos, aquela palavra transformou a sua vida. E ele tornou-se no grande avivalista e evangelista da palavra do Senhor. A história muda, as concepções mudam. No século XIX, com a teologia liberal, os teólogos começaram a dizer, principalmente Rudolf Bultmann, que a Bíblia estava cheia, eivada de mitos, milagres. Colocaram à prova a própria palavra de Deus, a revelação plenária e verbal. Mas a nossa Bíblia é a revelação plena da palavra de Deus,
tudo que está na Bíblia é palavra de Deus. Verbalmente também, ela não contém, ela é a infalível palavra de Deus. E em 1918, século XX, o teólogo suíço Karl Barth, ele escreve o comentário a esta epístola aos Romanos, a data da sua primeira publicação, que foi uma bomba no arraial dos teólogos liberais. Ninguém pode ir de encontro a esta palavra. Esta palavra é fiel, ela permanece. Pode passar os céus e a terra, mas a palavra permanece para sempre. Esta palavra trabalhou ontem, trabalha hoje, e ela vai continuar trabalhando, salvando vidas, remindo vidas, para que o nome de Jesus Cristo seja glorificado. Glórias a Jesus. Aí o apóstolo Paulo, irmãos, na sua epístola aos Romanos, no capítulo 1, versículos 1, 2, 3 e 4, Paulo vai dizer: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual antes prometeu pelos seus profetas, nas santas Escrituras, acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo. Aleluia, Jesus Cristo, aleluia, Jesus Cristo, nosso Senhor, aleluia. Paulo foi separado, esse separado é ser separado para um propósito determinado. Deus separa Paulo para pregar o Evangelho. E este Evangelho não é fruto de lucubrações humanas. Este Evangelho não é fruto da filosofia grega. Este Evangelho é a revelação de Deus, através de Jesus Cristo para nossas vidas. Aonde revela que Jesus Cristo, Ele é o sacrifício expiatório pelos nossos pecados. E Paulo agora é comissionado a pregar o Evangelho. Jesus ressurreto disse: ide por todo o mundo e pregai o meu Evangelho a toda criatura. Glórias a Jesus. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê já está condenado. Aí, irmãos, Paulo agora, e o que é pregar o Evangelho, irmãos? Nós sabemos que pregar é transmitir a revelação do Evangelho. Mas pregar o Evangelho é promover, irmãos, uma ligação direta e vital entre a suficiência infinita de Deus e as necessidades humanas. Quero repetir mais uma vez. Pregar o Evangelho é promover uma ligação vital entre a suficiência infinita de Deus e as necessidades humanas. Aleluia. Aí Paulo, ele vai falar na primeira epístola, na epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 1, a começar do versículo 21, Paulo vai trazer a condição abjeta do homem. Paulo vai trazer a vã filosofia humana. Paulo vai trazer a degradação pecaminosa deste homem. Paulo vai dizer que esta degradação é tão infinitamente
que o homem se misturou com coisas desse mundo e esquece de adorar o seu Criador. Aí ele vai começar a falar em Romanos capítulo 1, versículo 21 até o versículo 32. Escute-me o que Paulo fala aos romanos. Roma era uma cidade cosmopolita, que muitas pessoas convergiam para ali, e depois que saíam dali, as pessoas levavam as ideias, as ideologias de Roma. Aí Paulo, de uma maneira enfática e categórica, Paulo vai falar do versículo 21 ao versículo 32, e Paulo registra o seguinte: porque tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Pois estes mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Por isso Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural do contrário à natureza. E semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros. Homens com homens, cometendo torpeza, recebendo em si mesmos a recompensa que convinham ao seu erro. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano e malignidade, sendo murmuradores, difamadores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também se agradam dos que as fazem. Aleluia. Aí Paulo, sabendo que foi chamado, escolhido por Deus, para pregar este evangelho de poder, de transformação, o evangelho que liberta, que dá vida e vida e abundância, o evangelho que revela os segredos de Deus, o evangelho que revela o plano de salvação de Deus, o evangelho que revela Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, o evangelho que pega o mais vil pecador e faz dele uma nova criatura. Paulo, sabendo da sua grande responsabilidade, sabendo que foi separado para isto, que agora ele é servo, que ele não tem mais domínio e nem decisões próprias. Ele está acorrentado a Cristo, ele está sendo levado pelo Espírito, ele está sendo impulsionado pelo próprio Espírito de Deus, para cumprir
cumprir aquilo pelo qual ele foi chamado. Aí Paulo diz o seguinte no capítulo 1, versículo 14. Eu sou devedor. Irmãos, todos nós somos devedores desta tão grande salvação. As nossas obras não podem fazer nada para sermos salvos. Mas nós somos reconhecedores de que Cristo tomou o nosso lugar, para que nós pudéssemos ter vida, e vida em abundância. Que privilégio nós conhecermos a Cristo. Que privilégio sermos alcançados por este evangelho da graça, da salvação, que nos alcançou e nos transformou em novas criaturas e nos deu o direito de sermos chamados filhos de Deus. E nós temos a certeza que quando a trombeta do nosso eterno amado Jesus soar, nós iremos ser transformados, como Paulo fala na epístola aos Coríntios, no capítulo 15, que isto que é mortal se revestirá de imortalidade, isto que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade, e nós seremos transformados e veremos o nosso amado Jesus. Que alegria e que privilégio! Louvado seja o nome de Jesus nesta noite. Então Paulo é devedor. Ele é devedor de quem? Tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Paulo está dizendo que ele deve, porque ele teve o privilégio de ter um encontro com Cristo. Que conhecer a Cristo não é conhecer a filosofia grega, da epistemologia de Platão, de conhecer o corpus aristotélico, de conhecer a filosofia dos estoicos, dos epicureus. O privilégio de Paulo é que Paulo conhece os segredos de Deus que está em Cristo Jesus. Que ele tem um privilégio de ser um salvo. E como salvo, ele tem o dever de anunciar este evangelho a todos quanto precisam ouvir a palavra do Senhor. Ele é devedor. Versículo 15. E assim quanto estar em mim, estou pronto. Paulo está pronto a qualquer coisa. Paulo está pronto a perder a sua cabeça. Paulo está pronto a sofrer vilipêndios por causa de Cristo. Paulo está pronto a doar a sua vida a Cristo. Paulo está pronto a sofrer escárnio pela palavra de Deus. Paulo está pronto a debruçar-se sobre Cristo, a dizer que não vive mais ele, mas Cristo agora é que vive em Paulo. Glória a Jesus. E ele diz assim: quanto estar em mim, estou pronto para também vos anunciar o evangelho, a vós que estáis em Roma. Versículo 16. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de salvação de todo aquele que crer, primeiro do judeu e também do grego. Aleluia, aleluia e aleluia. Aí versículo 17, Paulo vai trazer o ápice desta revelação daquilo que o evangelho ele proporciona para nossas vidas. Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá da fé. Aleluia. Quando Paulo escreve a sua primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 9,
versículo 16, Paulo diz: porque se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois é imposta esta obrigação. E ai de mim, se não anunciar o Evangelho. Meu amado, minha querida, você que nos escuta nesta noite, que você possa descobrir a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. É difícil? É, mas o justo viverá da fé. A epidemia está aí? É, mas o justo viverá da fé. Oh, aleluia! A calamidade é grande, mas o justo viverá da fé. Muitos enfermaram, é verdade, mas o justo viverá da fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Que nesta noite a nossa fé cresça cada vez mais. Que nós possamos confiar em Deus, a nossa rocha. Oh, aleluia! Em Jesus Cristo, o nosso Salvador. Porque foi Ele que disse: e eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele está conosco. Descansa no Senhor nesta noite. Que Deus visite a tua casa, a tua família. Que Deus nesta noite recobre as tuas forças. Que Deus nesta noite aumente a tua fé. Que você possa descansar tranquilo nesta noite. Que você possa fazer como o salmista: eu me deito e eu durmo, acordo, porque o Senhor me sustentará. Aleluia, glorificado seja o nome do fiel. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Confia no Senhor, coloca a tua vida à disposição dEle. Ele quer te ajudar, Ele quer te fortalecer nesta noite, Ele quer resgatar a tua vida, que você possa ter um encontro com Cristo, que a sua fé aumente, que você possa dar a sua vida a Cristo, para que o teu nome seja escrito no livro da vida, e você sinta a presença de Deus no seu coração. Glorificado seja o nome do Senhor para sempre. Que Deus nos ajude nesta noite. Que o Senhor seja conosco. Que o Senhor continue falando conosco. Que o Senhor possa nos ajudar em todas as coisas. Para terminarmos, eu quero deixar um texto que se encontra no capítulo 8 dessa epístola, versículos 31 ao 39. Um hino de vitória, um hino de confiança em Deus. Que esses versículos sejam a nossa oração nesta noite. Que possamos estar seguros em Cristo. Que possamos descansar em Cristo. Que possamos confiar nele. Aí Paulo escreve no capítulo 8, versículos 31 a 39. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo
é Cristo que morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e o que também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, aleluia, nem os principados, nem as potestades, nem o presente e nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor.